Boa noite, aqui é Elisângela. Eu vou fazer um vídeo breve para vocês com uma introdução sobre a nossa disciplina, a disciplina de Educação de Jovens e Adultos. E posteriormente eu volto a fazer um outro vídeo com mais informações para vocês, tá? Nesse momento eu vou fazer por aqui mesmo, utilizando aqui o meu gravador de tela do celular, mas depois eu faço um outro para nós baixarmos lá na plataforma da faculdade, tá? Então, eu vou começar assim, se vocês, eu vou dar uma explicada nos slides que eu enviei para vocês ontem à noite, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí pelo número do celular que vocês já têm, pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, tá? O que for melhor para vocês. Então, vamos lá. Vocês sabem, né, nós utilizamos a sigla, né, EJA para EJA, né, especificando aí são as iniciais da disciplina, Educação de Jovens e Adultos. O EJA é uma modalidade de ensino. Essa modalidade de ensino, ela visa atender os alunos que por algum motivo não tiveram oportunidade de estudar na idade regular, né, no ensino fundamental e também no médio. São as modalidades para as quais a UEJA vai atender. Para o ensino fundamental de sexto ao nono ano, nós vamos ter uma idade mínima de 15 anos e para o ensino médio, uma idade mínima de 18 anos. Então, qualquer pessoa que tenha mais de 15 pode voltar a frequentar de sexto ao nono e mais de 18 o ensino médio, tá? Hoje, o Brasil, a gente tem nós não temos mais um número de salas do EJA grande igual nós tínhamos antes, né? Um acesso tão fácil como nós tínhamos antes. Nós temos as avaliações, o Enseja, o próprio Enem, que pode dar o título, né, de ensino médio. E aí, ao longo, né, dos tempos, ao longo de cada contexto histórico, nós vamos ter algumas mudanças. E novas ideias vão surgindo, a sociedade vai mudando, então a gente vai tendo novas modalidades também. Então vamos lá. Para a gente começar, por que nós ainda estudamos a disciplina de jovens e adultos? O Brasil, apesar de sabermos que o contexto mudou, nós não temos um número tão expressivo mais como no passado de analfabetos, né? Mas o número ainda é muito grande. Hoje, na atualidade, nós temos ainda 11 milhões e meio de pessoas analfabetas. Analfabetos são todas as pessoas que não sabem ler e escrever o próprio nome. Se nós pensarmos nos analfabetos funcionais, esse número aumenta, né? Mas aqui a gente está falando somente das pessoas que não sabem ler e escrever o próprio nome. Então, a gente tem esse total aí de 11 milhões de pessoas, que corresponde a mais ou menos 7% da população nacional, tá? Nós temos esse outro mapa, só tomem cuidado para vocês não confundirem, porque assim, ó, ele não tem... É claro que ele está relacionado a esses 11 milhões, né? Mas aqui é assim, ó. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, ó, região norte, 10,2% da população da região norte não sabem ler e escrever. Aí nós temos aqui, região nordeste, quase 17%, 16,9%. Então, do total da região nordeste, 16,9% do total não sabem ler e escrever. E assim por diante. Aí nós vamos aqui para a nossa região, a região sudeste, onde está localizado o nosso estado de São Paulo. Então, do total de pessoas da região sudeste, nós temos aí um percentual de 4,8% de pessoas analfabetas. Se nós trouxéssemos isso para a nossa realidade estadual, por exemplo, ó, o estado de São Paulo tem aí quase 45 milhões de pessoas. Desses 45 milhões de pessoas, nós vamos ter mais ou menos quase 2 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever o próprio nome, tá? É claro que aqui a gente pegou só o percentual por região, e aí a gente não pode pensar que é o percentual total por região, tá? Não tem como... eu fiquei preocupada de vocês confundirem, falando assim, mas por que não deu 100%? Mas aqui é o percentual do total de cada região, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês me avisem. Aí, como está o nosso país, o nosso território, a nossa nação perante o mundo? Então, olha só, o Brasil vai aparecer aqui na 8ª posição de países, na lista aí, no ranking dos países com número
né, com o maior número aí de pessoas analfabetas. Então, nós vamos ter aí a Índia em primeiro lugar. A Índia é um país onde nós temos lá 35% de pessoas analfabetas. A Índia é um país bem populoso, né, enorme. A Índia e a China são os maiores aí do mundo. Então, aí nós vamos ter 287 milhões de pessoas na Índia analfabetas, que corresponde a esses 35% da população. É algo muito, né, triste, né, porque é mais do que a população brasileira. Aí, em segundo lugar, a China, com 52 milhões de pessoas. Em terceiro, Paquistão. Quarto, Bangladesh, Nigéria, Etiópia, Egito. E aí, né, para nossa tristeza, nós temos aí o Brasil, na oitava posição, com 14 aqui. Nessa análise aqui, essa pesquisa foi uma pesquisa encomendada pela ONU, que analisou isso para fazer análise do IDH do Brasil, e eles dizem que o Brasil tem 14 milhões de pessoas analfabetas. Quando essa pesquisa foi encomendada, né, já há uns 8 anos mais ou menos, os governos anteriores e o governo atual também contesta esse número aqui de 14 milhões, né? Porque aí o que deixa o Brasil no ranking do IDH muito abaixo do que o Brasil gostaria que estivesse, né? E aqui é triste porque nós estamos aí atrás de países bem pobres, né? Como Nigéria, Etiópia e Bangladesh, Paquistão também, são países bem mais pobres que o Brasil. E aí nós ficamos atrás de países assim que estão no ranking do IDH, né, muito longe da gente, muito distantes, mas aí a gente acaba ficando aí nessa oitava posição, tá? Então a gente tem uma divergência, a gente sabe assim que a revista é séria, a ONU é séria, então a gente tem uma certa credibilidade pela informação, porém nós também não podemos usar todas as informações, a gente precisa das informações oficiais do governo, né, mas o que a gente tem aí no mundo é dizendo que o Brasil tem esses 14 milhões de pessoas, tá? Então vamos lá. Quando nós pensamos em educação de jovens e adultos, a primeira coisa que nos vem à mente, né, a nossa maior referência na educação de jovens e adultos é o educador Paulo Freire. Paulo Freire, ele é o maior nome hoje, ele é conhecido, né? Mas hoje, assim, o Paulo Freire é considerado, assim, o maior educador do Brasil, foi o educador que mais recebeu prêmios na história da educação brasileira. O nome do Paulo Freire ele tem sido usado agora equivocadamente, né, por políticos na atualidade, por pessoas assim que misturaram muitas coisas da história de Paulo Freire, né? Porque a história de Paulo Freire é uma história muito bonita, é uma história de muita superação, de muita luta, principalmente com a classe operária, com os trabalhadores rurais. Foi um homem que desenvolveu um método de alfabetização que fez muito sucesso. Hoje, esse método é bastante criticado. No entanto, a gente tem que pensar um pouquinho para fazer essas críticas, porque para a época foi algo inovador. Talvez para hoje, para a sociedade que temos hoje, vai ficar uma coisa um pouco arcaica. Nós temos hoje, né, uma outra forma de ver algumas coisas, mas para a época foi algo muito importante. Então, a gente vai falar bastante sobre Paulo Freire. Mas antes de Paulo Freire, nós temos um outro contexto. Que quando nós pensamos no contexto histórico do Brasil, a gente tem uma história, o Brasil perante, né, países da Europa, países aí de outros continentes, a gente tem uma história recente. Porém, nós temos muita história envolvida, né? São mais de 500 anos de história e nós temos algumas análises para se fazer dessa história. Ao pensar na educação de jovens e adultos e começar a pensar assim, pensar o que a educação de jovens e adultos né? É uma modalidade para atender as pessoas que não estudaram na idade apropriada. Então, ao pensar nisso, a gente volta na história e percebe que a educação de jovens e adultos, ela sempre aconteceu na história do Brasil. Porque os primeiros indícios que a gente tem aí de um ensino de adultos, ele acontece com os padres jesuítas. Os jesuítas, né, são uma ordem religiosa da Igreja Católica. Eles vieram para o Brasil já em 1549, a pedido, né, da família imperial. E ao chegarem aqui no Brasil, eles tinham como meta ensinar o catolicismo, né, a catequizar os índios, a população indígena e a população africana que aqui moravam, que na época eram utilizadas
como mão de obra, né? Então, o intuito, além de ensinar o catolicismo, era ensinar a língua portuguesa também. E ao fazer isso, né, ao ter que ensinar a língua portuguesa para essa população da época, eles começam a ensinar, né, ensinar muitas coisas. E aí começa a ocorrer uma modalidade de ensino, começa a ocorrer aprendizagem, começa a ocorrer criticidade, tanto da população indígena quanto africana, até que isso começa a incomodar. E eles ficam por muito tempo ensinando essa população aqui e só vão embora quando a família imperial portuguesa envia para o nosso território o Marquês de Pombal, que vem aqui para resolver questões econômicas do nosso país. E aí ele tinha um outro olhar, era um olhar mais autoritário, e o Marquês de Pombal começa a se incomodar com esses jesuítas, com esses grupos de jesuítas que aqui estavam ensinando essa população. Aí até que eles vão embora, partem daqui, voltam, retornam para Portugal. Estou fazendo isso, viu, gente, de forma bem resumida, só para dar uma introdução mesmo, tá? Depois nós podemos voltar sobre isso e a gente pode até fazer uma aula ao vivo sobre isso, tá? Dando continuidade aqui, aí vocês podem ler esse resuminho que eu fiz aqui. Depois desse período aqui, a gente passa um tempo sem ter registro histórico sobre a educação de jovens e adultos. Aí os próximos registros que nós vamos ter na história do Brasil, eles vão ocorrer, é claro que provavelmente, obviamente que eles aconteceram, tá? Eu tô falando assim formalmente o que a gente tem de registro escrito, tá? Nós vamos ter depois em 1945 um decreto que aprova a criação de programas de educação de jovens e adultos. Em 1945, o Brasil está sob o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um governante populista, né, que visava também aí a mão de obra. Ele trouxe muitos benefícios para a população, mas a gente sabe também que havia muitos interesses políticos por trás disso. Então, aí em 1945, a gente tem a criação de um decreto para oficializar o programa de educação de adultos, na época, né, chamado assim. Aí, em 1947, já sob o governo de Gaspar Dutra, foi criado um novo programa, Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, o CAA. Esses programas, né, por serem assim, o início de toda a história, eles fazem muito sucesso, visam atender as questões da industrialização da época. As pessoas, eles precisavam melhorar a mão de obra para ir para a indústria. Nós temos aqui o início do êxodo rural, saindo do campo para vir para a área urbana e trabalhar nas indústrias. Então, eles precisavam fazer com que essas pessoas aprendessem a ler e escrever para assim poder ter, né, os cursos, a época da educação tecnicista. Depois disso, nós temos aí um novo programa de alfabetização, o chamado MEB, Movimento de Educação de Base. Aqui nós vamos estar sob o governo de Jânio Quadros, do presidente Jânio Quadros, que, com o apoio da Igreja Católica, desenvolve esse novo projeto. Aqui vocês vão até ver que está escrito, né, da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse programa durou aí mais ou menos por volta de 2 anos, não teve tanto sucesso assim, até que em 1963 nós vamos ter mais um programa chamado aí Centros Populares de Cultura. Aqui o interesse na época, o Brasil aqui está sob a presidência do presidente João Goulart. O interesse aqui de 1963 é ensinar a ler e escrever para que as pessoas possam votar. Nós vamos ter aqui o início das eleições, ainda, né, esse período aqui é militarista, mas na verdade assim, é república, mas aí começa o início do militarismo, né? A gente vai ter aqui em 67 já, aqui o projeto aqui de 1967 envolvia totalmente os militares. Aqui já sob influência dos militares, mas em 67 vai ser um pouco pior, tá? Então a gente tem aqui um interesse no voto. E depois, em 1967, a gente tem a criação do nosso maior programa de alfabetização de jovens e adultos, que foi o Mobral. O Mobral, ele durou mais de 20 anos, ele alfabetizou milhões de pessoas pelo Brasil.
Foi um programa importante para a história da educação brasileira, né? Por meio dele, muitos tiveram acesso à alfabetização, aprenderam a ler e escrever, mas hoje, quando se olha para esse passado, há várias críticas, né, para se fazer da forma como ele ocorreu, mas foi um programa importante para a nossa história, tá? O Mobral, ele, na época, nós tínhamos aí como presidente o Marechal Castelo Branco, né, de governo, era um militar, e os interesses aqui também envolviam questões políticas e também questões de mão de obra, tá? É um período assim que o Brasil vinha se desenvolvendo, nós tínhamos muitas indústrias crescendo, então nós precisávamos ter uma população mais esclarecida para atender a indústria que precisava dessa população sabendo ler e escrever, tá? Nesse período aqui, o Mobral, hoje até a gente vê assim, até algumas piadas em relação a isso, né? Usando o nome Mobral. As críticas que fazem a esse período do Mobral é por conta da forma como era ensinada. Aquela forma assim, por meio de cartilhas, que as professoras iam silabando as palavras. Isso ainda acontece até hoje. Mas eram palavras descontextualizadas, né? Na época, as cartilhas falavam assim, palavras soltas. O B de barriga, o Z da zabumba, o Z da zazá. Então, eles falavam assim, olha, é uma forma de se alfabetizar que não era crítica. E Paulo Freire, quando ele surge nesse contexto da alfabetização, ele vai fazer uma crítica sobre isso, como os adultos eram ensinados. Então, Paulo Freire, voltando aqui na imagem dele, Paulo Freire, quando entra para fazer um novo projeto, para dar novas ideias para a educação de jovens e adultos, ele vai contestar a forma como esses adultos são ensinados. Então, ele faz uma crítica muito forte em cima do Mobral, e ele sugere uma proposta e ele consegue alfabetizar um grupo de pessoas em 45 dias. Paulo Freire, na época, ele fez, não ia falar sucesso, mas não é a palavra certa. Onde o projeto aconteceu, não deixa de ser sucesso. Onde o projeto aconteceu, ele foi muito feliz com o resultado do projeto. No entanto, muitas coisas, ele ganhou uma maior notoriedade depois de um certo tempo, tá? E aí Paulo Freire ele vive na época do militarismo, ele é exilado do Brasil, ele retorna 5 anos depois, acontecem muitas coisas na história de Paulo Freire. Paulo Freire foi secretário da Educação por um período, e anos depois, se eu não estiver enganada, acho que ele faleceu em 97, tempos depois que ele foi ser reconhecido por tudo que ele fez. Aí nós temos em 1996 a LDB, que eu acredito que vocês já tenham estudado ela, mas nós voltamos a falar sobre ela depois, que vai também formalizar e dar novas diretrizes para a educação de jovens e adultos, né? Que vai falar aqui da idade mínima de 15 anos, isso é a partir de 96, tá? 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. E agora, a gente tem também a Constituição de 1988, que vai trazer também os direitos da pessoa poder retornar, daqueles que não tiveram a oportunidade de poder retornar aos estudos em qualquer tempo da vida. E agora nós temos a BNCC, que também vai trazer informações para a gente, mudando o nosso olhar, fazendo uma nova análise desse contexto para atender essas pessoas. Estudar, outra coisa que eu quero assim, para finalizar o vídeo aqui com vocês, estudar a educação de jovens e adultos é uma disciplina, né? Vocês aí que são da educação física, essa disciplina para vocês, ela entra como uma disciplina pedagógica, mas a importância dela no contexto para nós é a seguinte, hoje, vocês como professores, né? Vocês vão poder dar aula aí até em diferentes disciplinas, e a educação de jovens e adultos é uma disciplina que traz para a gente uma forma muito especial de olhar para esse grupo de pessoas que volta para a escola. E quando a gente olha para esse contexto, a gente precisa estudar alguns temas, porque nós não podemos ter o mesmo linguajar com os alunos adultos, né? Nós temos que pensar na realidade que essas pessoas mais velhas que voltam a estudar, que linguagem que nós vamos usar com elas. E aí, olhando para o contexto histórico da modalidade de educação de
jovens e adultos, nós vamos ter muitas formas diferentes de ensinar, nós vamos ter aí filosofias, metodologias diferentes e que contribuíram para as demais áreas, para as demais disciplinas, que conseguiram mudar a forma como de ver a educação e de se pensar a educação. Então, ao pensar na disciplina de EJA, a gente tem muitas informações que trouxeram benefícios para a educação brasileira. E aí esses benefícios trouxeram, quebraram paradigmas, trouxeram um novo olhar para a educação. Então eu peço que vocês tenham carinho por essa disciplina, porque por meio dela nós vamos ver que muitas transformações ocorreram na história da educação brasileira. Então, pessoal, por hoje eu vou fazer só essa introdução e aí eu faço eu posto para vocês um novo vídeo lá na plataforma da faculdade e mando um recadinho para vocês por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou SMS, o que for mais fácil para vocês, tá? Um beijo para vocês e em breve eu já posto a próxima aula. Tchau, tchau!